esperamos o Senhor Jesus Cristo. Bem, essa expressão, a nossa cidade, é uma expressão bastante especial para nós, porque quando o apóstolo Paulo diz a nossa cidade, ele está se referindo a uma questão de propriedade. Quando os irmãos dizem que eu sou de Anápolis, eu sou de... Qual é a cidade do Éder? É, Ricardo? Jesúpolis, né? É, Esse mesmo, Jesus. irmão Éder? é Jesúpolis, sim. Podia ser Cristópolis, né? Mas Jesúpolis já está bom, né? Então, quando eu digo eu sou da Ilha do Marajó, eu sou de Anápolis, eu sou de Goiânia, então a cidade parece que é uma propriedade nossa. Pode não ser grande, pode não ser bonita, pode não ter prédios enormes, mas o fato de termos nascido naquela cidade nos faz propriedade da cidade e a cidade como nossa propriedade. Parece que, como dizia minha bisavó, a minha avó, né? O umbigo fica enterrado naquele lugar e a gente fica assim muito propenso a sempre estar querendo visitar a cidade. As raízes ficam ali enterradas, né? Então, a nossa cidade, como diz o apóstolo Paulo, tem tudo a ver com esse sentimento. Por que eu digo que as nossas raízes estão nos céus? Porque é como João diz, no capítulo 21 de Apocalipse, que ele via a Nova Jerusalém descendo do céu. Quer dizer, se vinha descendo do céu é porque é bom, porque tudo que vem de cima, tudo que vem do céu é bom. Então ele via a cidade descendo do céu. E era como o Éden tivesse sido levantado, devolvido para o céu, e agora ele está retornando para nós. Então, esse sentimento de que nós vamos herdar os céus, na verdade, nós estamos herdando o Éden, aquele primeiro jardim que o Senhor fez. É claro, não naquele mesmo aspecto, naquelas mesmas circunstâncias, mas de forma renovada. Então, quando o apóstolo Paulo diz a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em Colossenses capítulo 3 que devemos buscar as coisas de cima, ou as coisas do céu. Por que buscar, procurar, conseguir, tentar? É porque a nossa cidade está nos céus e Cristo está lá. Então, como ele está lá, a nossa visão deve estar lá. Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, olhando para Jesus, olhando para cima. Porque se nós olharmos para cima, nós também vamos pensar nas coisas que são de cima. Então, não é somente olhar para cima, não é somente buscar, mas pensar nas coisas que são de cima. Ou seja, pensar como Cristo, pensar nas coisas grandes, coisas boas, porque o que está em cima, o que está no céu é grande, é bonito. Não são coisas mesquinhas, né? Então, nossa cidade, que está nos céus, então quer dizer que é nossa propriedade. Nós conquistamos pelos nossos méritos? É claro que não. Quem conquistou foi Jesus, que conquistou para nós pelos méritos dele próprio e não pelos nossos méritos. Verdade prática, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Por que o crente deve estar com a sua mente voltada para os céus? Ora, irmãos, se o nosso objetivo é o céu, se o que nós queremos é o céu, se o nosso alvo é o céu, então a nossa mente, evidentemente, deve estar voltada primeiramente a mente. Nosso sentimento deve estar voltada, porque, como Jesus disse, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se o nosso tesouro está nos céus, porque
Jesus mesmo disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça nem ferrugem consomem, nem ladrões minam, mas ajuntai tesouros nos céus. Então, se nós estamos ajuntando tesouro nos céus, então é lógico que o nosso sentimento vai estar lá, nosso coração vai estar lá, a nossa mente vai estar lá. Então, tudo que nós fizermos vai estar sempre lá. Por quê? Porque o nosso tesouro está lá. Então, a mente voltada para o céu é o maior sinal de que o crente de fato está esperando viver com Cristo no céu. Como disse Billy Graham, tem pessoas que querem viver a eternidade com Cristo, mas não querem viver um minuto com Cristo aqui na Terra. Ou seja, vão para lugares onde Cristo não está, fazem o possível para fazer coisas que o Senhor não concorda e querem viver uma vida toda com Cristo no céu. Parece uma grande incoerência, né? Vamos para a leitura bíblica em classe, eu vou fazer um breve comentário e logo já vou entrar no assunto prático da lição. Filipenses capítulo 3, versículo 13, já é um versículo já bastante conhecido, mas que cada vez que nós enfocamos o tema, ele entra com uma objetividade diferenciada. Eu pediria que algum irmão lesse, por gentileza, o versículo 13 para mim. Tem alguém aí? Bem, não tem, então vou ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Alcançado o quê? Ele está falando a respeito da perfeição que há na ressurreição. Ou seja, ele ainda não tinha alcançado a perfeição do corpo, porque a perfeição do corpo, ela vem através da ressurreição. Então, a ressurreição, o que é que ela faz? Ela transforma esse corpo mortal, esse corpo que se deteriora depois de 3 dias, ele já começa a se decompor. Ele está falando nisso. Em algumas outras versões, fala sobre corrupção. A corrupção não é questão de ser levado pelo erro, pelo engano, pela maldade, não. É corrupção no sentido de que o nosso corpo ele vai se deteriorando a partir do segundo, terceiro dia depois de morto, né? Então o apóstolo Paulo disse: quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu gosto muito dessa expressão, as coisas que estão diante de mim. O que é que está diante de nós? O que é que nós vamos enfrentar? Só coisas boas, só coisas benignas, só bênção? Não, nós vamos enfrentar dificuldades, sim, mas são dificuldades que vão nos aperfeiçoar, porque mediante o exercício das dificuldades é que nós vamos nos aperfeiçoar. Domingo agora acabou as Olimpíadas de Paris 2024 e cada um dos atletas que participaram, alguns que ganharam medalha de ouro, prata ou bronze, eles falavam como é a rotina deles. Alguns eu vi falando da rotina deles, que primeiro acordam, se alimentam, ou vão para a academia, ou primeiro vão para a academia, depois voltam para um período de alimentação, depois descansam, depois voltam para o exercício novamente, e assim eles sempre vão sempre exercitando para, de 4 em 4 anos, eles fazerem essa prova, né? Eu estava lembrando de um nadador russo que foi o maior campeão de medalhas de ouro em natação numa das Olimpíadas, me parece que, não sei se foi de Barcelona, mas perguntaram para ele, como é que era o dia a dia dele, como é que era a cabeça dele, como é que ele educava a cabeça dele para ser o campeão. Ele disse assim: eu jamais tiro a minha mente da medalha de ouro. Eu sempre procuro focalizar a medalha de ouro na minha cabeça. Então, para qualquer lugar que eu vou, seja para o exercício, seja para a natação, seja em casa, seja na alimentação, eu sempre estou com a medalha de ouro na mente. Eu achei interessante essa expressão, porque isso tem a ver conosco também.
se o nosso objetivo é o céu, então nós temos que sempre estar com os céus na mente, com os céus no coração, porque lá é que nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo, tá? Verso 14. Alguém podia ler, por gentileza? Tem alguém aí? Verso 14, 3:14 de Filipenses. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele diz, avançando, indo adiante para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ou seja, caminhando sempre para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí o verso 20 é o texto áureo, que nós já lemos, né? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Por que o apóstolo Paulo fala aqui sobre o nosso corpo abatido? É sobre abatimento, sobre angústia? Não, é sobre a lida do dia a dia, né? Quem trabalha no sol sabe que o sol causticante, ele definha muito o corpo. Quem trabalha no frio é a mesma coisa. Quem trabalha no mar é a mesma coisa. Na roça é a mesma coisa. Então, o nosso corpo ele vai se abatendo. Depois dos 30, 40, 50, cada um vai sentindo o peso dos anos, né? Então, isso é o corpo abatido de que o apóstolo Paulo falou. Então, ele, como mais do que qualquer um de nós, tinha propriedade ao dizer isso, corpo abatido, até porque as viagens daquela época eram viagens cansativas. Ora, os irmãos que estão na Europa sabem que enfrentaram um voo de 11 horas de duração, 10 horas, 12 horas, 13 horas de duração, é algo cansativo, naquelas cadeiras apertadinhas, né? Que não dá nem para se mexer. Para ir no banheiro, às vezes, é o maior sacrifício para ir no banheiro. E para se alimentar, tomar aquele café. Então, imaginem aquelas viagens do apóstolo Paulo, que ele viajava naqueles navios, e quando não tinha vento, era levado pelo remo. Então, imagine muitas pessoas, centenas de pessoas de navios pequenos, aquele monte de pessoas com muitas bagagens e tinha que levar, não tinha geladeira, frigorífico para levar a alimentação, então tinha que levar o boi vivo, os carneiros vivos, a alimentação viva para que eles pudessem se alimentar na viagem. Então, vejam, é só ler o capítulo 25, 26, 27 de Atos, para ler o que é que ele passou na viagem quando ele estava indo para Roma, na sua segunda viagem para Roma, né? Então, corpo batido quer dizer isso, né? Mas ele diz assim: para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Corpo glorioso, que ele está falando, é o corpo ressurreto que Jesus teve após a sua ressurreição. Esse é o corpo glorioso que ele está se referindo. Agora, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora veja, novo céu e nova terra. Por que novo céu e nova terra? Porque é uma coisa interessante. O Senhor, ele tem prazer em fazer coisas novas. Ele sempre está fazendo coisas novas que nós nem imaginamos. Por exemplo, novo céu. Para quê? Por que o novo céu? E por que uma nova terra? Olha, essa terra que nós vivemos hoje já está uma terra cansada, né? Não somente o solo em si para produzir alimentação, mas como tudo em si já está tudo cansado. Então, ele resolveu fazer novo, fazer tudo de novo. Um novo céu e uma nova terra. Nós vamos ver, então, daqui a pouquinho, sobre os três céus de que a Bíblia fala, os três céus. Então, o Senhor gosta de fazer coisas novas. O apóstolo Pedro disse o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, essa terra vai ser queimada, como o apóstolo Paulo, Pedro, melhor, já tinha falado. Havendo por de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, olha aqui, os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Agora, como é que o céu vai se queimar para fazer um novo céu? Agora, imagine, irmãos, os planetas, as, as constelações, essas estrelas que nós vemos, é, essas coisas maravilhosas que é o céu, né? Tudo isso vai se queimar, porque o Senhor vai querer fazer coisa nova. Então, são coisas que nós talvez nem imaginamos como deve ser. Só vamos saber que é uma coisa nova. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele falou, segundo Coríntios capítulo 12, ele disse sim, conheço um homem, se fora do corpo ou neste corpo, eu não sei, esteve até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Agora, ele estava preocupado porque se ele tinha ido assim no corpo próprio dele, ou se ele tinha sido arrebatado um corpo espiritual lá no céu, porque ele viu tanta coisa que ele nunca tinha visto aqui na Terra, que ele ficou por 3 vezes ele cita essa expressão. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Ou quer dizer, eu não sei se neste corpo mortal ou no corpo espiritual, porque ele viu coisas inefáveis. Agora, ele disse assim, que ele tinha ouvido, evidentemente visto também, né? Mas o que ele ouviu, ouviu certamente da parte do Senhor, coisas que ele disse não é lícito ao homem contar. Aí eu gosto sempre de fazer uma provocação aqui. Por que que o apóstolo Paulo disse que não é lícito a ele contar as coisas que ele ouviu lá no céu? Por quê? É porque, irmãos, no meu entender, no meu ponto de vista, ele não contou e não escreveu nas suas cartas simplesmente porque são coisas que estão além da nossa visão, além da nossa imaginação, da nossa concepção. Nossa mente é muito pequena, muito finita para entender as coisas que nós nunca vimos. Por exemplo, esse fato aqui, a terra ser consumida pelo fogo, né? E os céus também ser consumidos pelo fogo, se desfazendo pelo fogo. Quer dizer, aí João viu a Nova Jerusalém descendo do céu para um novo céu e uma nova terra. Então, é esse momento aqui que Pedro se refere. Então, como nós não temos a ideia de como será, é que Paulo disse que não é lícito contar para o homem, não é lícito escrever, tá? Só que aqui em Apocalipse capítulo 21, o Senhor manda João escrever, ou seja, registrar. Aquilo que Paulo não conseguiu escrever, Jesus manda João registrar, escreve, escreve, porque era para ser registrado, tá? Então, quero só Ciro, deixar. Pois não? o que que acontece? Tem um versículo 4 aqui de 2 Coríntios capítulo 2 versículo, aliás, 2 Coríntios capítulo 12 versículo 4, que é a continuação do texto que o senhor estava lendo, do fato de que Paulo foi até o terceiro céu, arrebatado, não sei se foi em corpo, não sei se foi em espírito. Versículo 4 ele fala o seguinte: foi arrebatado ao paraíso, e eu quero chamar a atenção para a palavra paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. O senhor acabou de citar esse texto aí também, ok?
Essa palavra paraíso, bem como em outras passagens, é, é utilizado também para falar a respeito do céu, ok? Certo. Então, a pergunta que eu faço aqui, para que, para que seja explicado para os irmãos, é, afinal de contas, o paraíso é o céu ou não é? Sim, veja o seguinte. O paraíso é uma das significações relativas ao céu. Onde está o paraíso? O paraíso, primeiramente, se refere ao Éden. Então, algumas vezes se refere ao Éden como lugar perfeito. Paraíso quer dizer lugar perfeito, onde não há de problema nenhum, onde não há dificuldade nenhuma, né? Tudo já estava pronto. O Senhor deu para Adão e a sua família já tudo pronto. Eles não precisavam plantar, não precisavam, só precisavam colher, porque tudo já estava pronto. Então, a forma como o Senhor deu para eles era coisa perfeita, o paraíso. Então, esse paraíso ele foi fechado, perfeito? Foi fechado para o homem não voltar mais a ele. Por quê? Porque se o homem vivesse em pecado no paraíso, na eternidade, seria um sofrimento. Então, a morte em si, a cessação da vida em si, foi uma bênção de Deus. Foi uma forma de misericórdia de Deus para que o homem não vivesse eternamente em pecado. Então, para onde foi o paraíso? O paraíso foi, então, levado, foi retirado, porque não se encontra o paraíso aqui. Está lá na região do Irã, do Iraque, antiga Babilônia, ninguém encontra mais, né? Ninguém encontra. Pode ser que sejam daqueles países árabes lá, naquela região onde tem muito petróleo, muito ouro, muito diamante, mas de qualquer forma não tem qualquer possibilidade de ser encontrado. Então ele foi retirado, retirado, levado de volta para o céu em algum lugar, em alguma circunstância, né? Por isso que o Paulo disse: eu estive no paraíso. João disse: eu estive eu vi a nova Jerusalém. Então, nós entendemos, esse assunto a gente precisa, é claro, evidenciar com referências, né? Mostrando várias referências para fundamentar mais esse sentimento, mas é o paraíso que foi levado daqui, da terra, para o céu. E agora, em capítulo 21, ele está voltando, tá certo? Está descendo novamente. Então, é a nova Jerusalém e o novo céu, nova terra que João disse que ele viu no capítulo 21. Perfeito? Existe uma corrente teológica que fala que o crente não vai ao céu, o terceiro céu onde Deus está. Só pode clarificar isso? Bom, vamos sim. Eu queria só chegar nesse ponto aqui. Já vai estar logo no ponto seguinte, e isso vai ficar bem claro para a gente esse assunto aí, tá certo? Então, só peço mais um minutinho para mim, para a gente ir em sequência, para a gente não se perder no meio do caminho, tá certo? Então, versículo 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Já falamos sobre coisas novas, que Deus gosta de fazer coisas novas, ele sempre está fazendo coisas novas. É, por exemplo, eu sempre gosto de citar o fato dos irmãos que estão na Irlanda. Que estão na Irlanda é uma coisa nova. Muitos saíram do interior de Goiás, de Anápolis, para ir para uma cidade diferente, língua diferente, clima diferente, pessoas diferentes. Então, essa coisa nova. Então, nós precisamos entender, partindo do ponto de vista da viagem dos irmãos para a Europa, como uma coisa nova, quer dizer, algo novo. Sempre conversava com a Tayla, a filha do Jordão, Tayla, né? Ayla, Tayla, então. E ela eu perguntava: você quer voltar lá para o Pará? Eu falei: não, não quero voltar, não. Não quero viver aqui a vida toda. Só quero ir lá para buscar minha avó. Porque ela gostou tanto da Irlanda que não quer voltar mais para o Pará, tomar açaí e aquela coisa toda, não quer mais, não. Por quê? Porque ela se adaptou a uma vida nova, a uma cidade nova, uma cultura nova, um modo de vida novo, tá? Então, esse ponto de vista é interessante nós entendermos essa questão do novo de Deus,
que é que Deus tem para nós? Coisas novas. E se é coisa nova, geralmente podemos entender coisas que nós nunca vimos, nós nunca imaginamos, nunca percebemos. Então é por isso que nós devemos crer no novo de Deus. Deus sempre tem coisas novas para nós, tá certo? Verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Aqui que eu queria, então, focar aquele ponto que foi focalizado, de que nós, alguma corrente teológica, geralmente essa corrente teológica é uma corrente herética, que ela é muito defendida pelos adventistas do sétimo dia, e também pelos testemunhas de Jeová, e também pelos mormons, que geralmente é uma linha teológica muito parecida. Os adventistas do sétimo dia, Testemunhas de Jeová, e os mormons. Ele defende muito a ideia de que nós vamos viver aqui na Terra para sempre. Então, veja o seguinte, verso 3. Preste atenção no verso 3. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, está escrito aqui o seguinte: Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora, entenda essa expressão: tabernáculo de Deus com os homens. O que é tabernáculo? Tabernáculo era uma tenda que o Senhor mostrou para Moisés fazer essa tenda onde? Onde? No deserto. Então, o tabernáculo de Deus veio a ser um verbo, tabernacular, tabernacular, ou seja, morar, habitar junto, habitar entre. Então, onde ficava o tabernáculo? Ficava no centro, tá? No centro das outras tendas dos milhares de pessoas lá no deserto. Então, está dizendo aqui, então, que o Senhor fez um tabernáculo para morar entre os homens no deserto. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que Deus tem prazer em estar junto do seu povo. Deus tem prazer em morar junto com o seu povo, tá? Então, essa expressão tabernáculo de Deus com os homens, quer dizer, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento quer dizer Jeová chamar. O que é Jeová chamar? É o Senhor que presente está, ou o Senhor está ali. Então, o tabernáculo de Deus no deserto com o povo significava a presença de Deus com o povo. Não quer dizer um Deus separado. Veja, entenda esse princípio. Deus jamais quis estar separado do seu povo. Tanto é que lá no Éden, quantas vezes o Senhor visitava Adão? Todos os dias ele vinha estar com Adão. Todos os dias, tá? E conta-se até uma história que depois que essas coisas aconteceram, de Deus deixar de visitar Adão, ele encontrou um homem que tinha esse contato com ele. Era Enoque. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus e já não se viu, porque Deus para si o tomou. Então, há uma ilustração muito interessante que eu gosto muito, que vem exatamente complementar essa pergunta do Ricardo. Essa ilustração diz o seguinte, que Deus se encontrava com Enoque, assim, diariamente, e eles saíram no campo, conversando, né? Conversando e andando, conversando e andando. Então, uma determinada hora, Deus disse para Enoque: Enoque, a tua casa está longe, vamos para Ninha? Aí, então, a Bíblia diz que e Deus para si o tomou, e não se viu mais,
porque Deus para si o tomou. Eu gosto muito de lembrar sempre essa expressão, porque isso fala da presença de Deus com o seu povo. Um dos nomes de Jesus, já no Novo Testamento, profetizado já por Isaías, diz que o nome de Jesus ele será chamado Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Ou seja, é um Deus que não quer se ausentar do homem. Tanto ele não quer se ausentar do homem, que ele deu o seu filho para ter milhões de filhos iguais a Jesus. Né? Aquela expressão que eu sempre gosto de usar, citando Agostinho, que diz: Deus amou tanto o mundo, por isso deu o seu filho ao mundo. Mas também ele faz uma inversão aí e diz: Deus tanto amou o seu filho, por isso deu ao mundo, para ter milhões de filhos iguais a ele. Então, isso é uma demonstração de que ele sempre buscou uma forma de estar perto do seu povo, de ter comunhão com o seu povo. Agora, veja só mais outra expressão. João, capítulo 14, que é uma expressão que nós sempre falamos, repetimos, mas algumas vezes, a gente olhando, por exemplo, uma lição como essa, a gente tem assim, uma visão bem mais prática do que é o céu para nós. Olha só. Michel. Não se turbe, não se turbe o vosso coração. Só um minutinho, Crede- pastor Ciro. Oi. Irmãos, por favor, quem está com o microfone aberto, desative o seu microfone, por gentileza. Ok? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Agora, olha essa expressão aqui que nós precisamos entender para tirar esse sentimento de que o Senhor vai ficar num lugar e nós vamos ficar no outro. Nós vamos ficar separados dele. Não é assim. A Bíblia não fala isso. Olha só o que fala aqui, olha. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Agora, olha o verso 3. E se eu for, não é um condicional. Ele está dizendo assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Agora, olha essa expressão aqui, presta atenção. Para que onde eu estiver, Jesus falando, estejais vós também. Ou seja, isso quer dizer aqui, essa expressão ditas por Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Zé, foi Jesus quem disse, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, estejam na minha casa, estejam do meu lado. Vamos lembrar aquela expressão lá do capítulo 12 de Lucas, do capítulo 12 também de Mateus, quando Jesus disse que escolheu os 12 para quê? Para que estivessem com ele, estivessem do seu lado. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor tem prazer em estar do lado do seu povo. Então, esse sentimento de que Jesus vai ficar no lugar, no terceiro céu, e nós vamos ficar aqui embaixo, não tem apoio bíblico. Até porque a Bíblia fala sobre 3 céus, né? O céu dos pássaros, perfeito? O céu dos pássaros, o céu dos ventos, né? O céu das estrelas, quando o Pai, Deus chamou Abraão e disse: olha para o céu, tenta contar as estrelas, se você conseguir, né? Então, esse é o segundo céu, o céu das estrelas, o céu dos astros, o céu das constelações, o céu dos planetas. Esse céu que o apóstolo Pedro disse que será queimado. Ardendo em fogo, eles se enrolarão, vai ser queimado. Agora, há o terceiro céu, que o apóstolo Paulo disse: eu estive no terceiro céu. Não é nem o céu dos pássaros, o céu das nuvens que nós vemos, não é nem o céu das estrelas, dos astros, mas é o terceiro céu, onde habita Deus. É esse lugar que Jesus disse. Jesus disse:
não fiquem aflitos, não fiquem turbados, não fiquem preocupados, porque eu quero que vocês estejam do meu lado. Eu quero que vocês estejam comigo. Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Então, vejam, essa expressão, ela elimina qualquer heresia, qualquer sentimento de dizer que o Senhor vai ficar lá no céu e nós vamos ficar aqui na terra. A hora que a gente quiser ver o Senhor, nós vamos... Opa, nós vamos subir. Me ajuda aqui, querida, por favor. Te ligou aqui? Liga aqui, por favor. Deu um tilt aqui, mas já... Ok. Muito bem. Então, esse sentimento de que nós vamos ficar num lugar e Jesus vai ficar no outro não tem qualquer respaldo. Agora, olha só um outro versículo que eu gosto muito dele. Esse versículo foi falado lá atrás. É Levítico. Deixa eu ver se eu lembro ele, deixa eu ver se eu resgato ele aqui. É Levítico, capítulo, deixa eu ver se eu acho. Levítico, capítulo 11, aliás, capítulo 26, Levítico, capítulo 26, 11 e 12. Olha só, essa doutrina que nós vamos estar com Cristo, ela é tão clara que já desde o Antigo Testamento já é ensinada para o povo ter isso na mente. Levítico, capítulo 26, versículos 11 e 12. 26, 11 e 12. Olha só, alguém quer ler, por gentileza? Porque eu falo assim porque às vezes eu tenho a impressão que eu estou sozinho. Mas tem bastante pessoas aqui, né? Só que, claro, não dá para ver cada um, né? Mas eu queria que alguém, por gentileza, pudesse ler esse versículo. Levítico, capítulo 26, versículos 11 e 12. Tá? Alguém encontrou, por gentileza? Se alguém encontrou, leia, por favor. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E Verso andarei no 12. meio de vós. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis meu povo. Irmãos, essa expressão aqui, olha só, isso aqui foi dito em Levítico. O povo estava no deserto. O povo estava ainda em rebeldia. Olha só, o povo estava em rebeldia, porque se a gente quiser saber, entender o que é rebeldia, é só ler o Pentateuco, é só ler Êxodo, é só ler aqueles 5 livros lá iniciais da Bíblia, para a gente saber o que de fato é rebeldia. O Senhor fazia milagres, eles estavam vendo a presença do Senhor durante o dia, através da nuvem, e à noite através do fogo. Era uma presença constante e sempre Deus se revelando em milagre pós milagre, mas eles estavam sempre em rebeldia. Agora, o que é que Deus fala para eles? Mesmo, repito, mesmo em meio à rebeldia. E porei o meu tabernáculo. O que é o meu tabernáculo? É a casa dele. É claro que não é a casa física, né? É a casa simbólica. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e porei a minha casa no meio de vós, ou seja, eu vou comprar uma casa no bairro que vocês moram. Eu vou comprar uma casa, adquirir uma casa na mesma cidade que vocês moram. Eu vou comprar uma casa próxima da casa de vocês, vizinho de vocês. A realidade é que é essa. Olha aqui. E porém, marque na sua Bíblia isso, por favor, irmãos. Essa expressão, ela me chama tanta atenção que eu marquei na minha Bíblia aqui, porque eu já li a Bíblia há umas trocentas vezes, né? Estou lendo a Bíblia pela 35ª vez. Mas quando eu descobri novamente esse versículo, eu fiquei tão entusiasmado que eu marquei e remarquei esse versículo de tanta atenção que me chamou. Olha só. E porei a minha casa no meio de vocês. Dá para a gente entender isso, irmãos? Que o Senhor quer viver entre nós,
que o Senhor quer comunhão conosco, que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer andar de mãos dadas. Olha, quando eu falo quando eu lembro que o Senhor visitava Adão todos os dias, que o Senhor tomou Enoque para si, eu lembro que eles andassem tipo de mãos dadas, como os indianos, né? Os indianos, eles quando eles têm pessoas, quando eles são amigos, então os homens, eles andam de mãos dadas, mas não é assim, é assim, é com os dedos cruzados mesmo, né? Eu fiz um curso nos Estados Unidos em que tinha muitos indianos, paquistaneses, afeganistãos, e uma vez eu estava conversando com um indiano, ele foi, me tacou-lhe a mão assim e saiu andando comigo de mãos dadas assim. Foi ainda bem que a Sandra não está aqui para ver isso aqui, senão ela ia rir muito de mim, né? Então eu imagino que aquele povo asiático, eles andam de mãos dadas. Então, irmãos, eu só consigo ver, olha só, irmãos, eu fico até emocionado, eu só consigo ver Deus desse jeito. Não dá para ver um Deus distante. Não. Deus está lá no final do mundo que eu tenho que gritar, que eu tenho que espernear, fazer o pulsão de malabarismo para trazer Deus para perto de mim. Não, ele está pertinho de mim. E a Bíblia ela é muito clara quando diz isso. Ela está perto de mim. Olha só, olha. Agora, verso 12. Lê, por favor, Ricardo, você está com a Bíblia aberta? Leia para mim, por favor. Verso 12. E andarei no meio de Levítico. vós, e eu vos serei Peraí, por peraí, peraí, Deus. peraí. E andarei no meio de vós. Agora, só voltando um pouquinho atrás, ele diz assim: olha, e a minha alma de vós não se enfadará. Essa expressão enfadar é uma expressão muito usada em espanhol. Quer dizer, não vou me aborrecer, não vou me constranger, não vou ficar aborrecido, não vou ficar. Não, eu não vou me enfadar de vocês, não vou me enjoar de vocês, não vou querer vocês mais perto de mim, não. A minha alma não se enfadará de vós. Agora o 12, que me chama mais a atenção é o verso 12. Olha só. E andarei no meio de vós. Como é que é esse negócio? Deus andando no meio de vós? Aquele Deus que é o Criador dos céus e da terra, aquele Deus que a Bíblia diz que assenta-se nos céus e descansa os pés na terra, na terra. A Bíblia diz que a terra é os cabelos dos seus pés, é o tapete de Deus. Agora, a Bíblia diz também que ele é tão grande, mas ele é tão pequeno também, a ponto de dar no meu e no seu coração. Agora, essa expressão andarei no meio de vós é que eu fico assim tão quebrantado diante de Deus. Às vezes eu fico pensando, fico orando assim de madrugada no meu quintal aqui e fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu posso ver Deus? Como é que eu posso sentir Deus? Como é que eu posso perceber Deus? Se Ele quer andar junto comigo, se Ele quer estar perto de mim. Por quê, irmãos? Por quê? Porque João 3,16 explica isso. Deus amou tanto o mundo, por isso deu o seu Filho. Deus amou tanto o seu Filho, por isso deu ao mundo. Isso é o amor dele para conosco, tá? Não sei se estou conseguindo responder a pergunta que o Ricardo fez anteriormente, mas deixa eu só complementar mais um versículo aqui. Apocalipse 21, verso 3. Aqui, ó. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, né? Eles serão o seu povo e o mesmo Deus. Por que o mesmo Deus? É o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus da época de Moisés, é o Deus que escreveu as tábuas da lei, é o Deus que mandou o maná, é o Deus que mandou as codornizes, que fez milagres no Novo Testamento. Esse é o Deus, ou seja, o mesmo Deus estará com eles, com o seu povo, estará conosco. Então, irmãos, a coisa que nós precisamos entender é que eu não sou qualquer pessoa, tá? Quando eu falo, Deus me ouve, é por isso que nós precisamos orar, mas o pedir orar em sabedoria, né?
Então, só abrindo parênteses rapidamente aqui, eu queria que o Ricardo voltasse a comentar sobre esse assunto que ele falou, mas falando sobre essa questão da presença de Deus, né? Esta semana, eu não sei se alguns irmãos lembram, não sei se eu cheguei a falar, Ricardo pode me lembrar, eu falei com os irmãos a respeito de uma moça que eu estava levando para Brasília, e ela estava envolvida em drogas, era uma menina engenheira, e ela era filha de uma amiga minha que tinha estudado comigo em Pindamonhangaba, ela se suicidou. Pois bem, então o pai dela entrou nas drogas também, o pai dela era pastor, entrou nas drogas, e esta semana agora, na quinta-feira, eu estava também para levá-lo para Brasília, mas eu estava preocupado, não assim, sentindo uma dor no coração para mim não ir. Então, eu fiz alguma oração com Deus de madrugada e orei ao Senhor e pedi um sinal a Deus, que se fosse de Deus, que eu tivesse condições de ir, né? Aí o que aconteceu? Eu passei 3 dias ardendo em febre. E logo em seguida, na quinta-feira, o dia da viagem, peguei um ônibus aqui, que eu estou sem carro, peguei um ônibus. Quando eu fui saltar do ônibus, eu levei uma queda, mas igual uma queda que eu levei aí na Irlanda, naquela época do gelo, né? Que é aquela que cobre aquela camadazinha de gelo, né? Que você escorrega toda a vida. Eu caí igual caí na Irlanda uma vez. Caí de perna para cima. Torci o pé que eu não pude nem movimentar o pé. Aí que eu fui entender que Deus não estava nesse negócio. Aí a moça que levou esse senhor, né, para lá para o Brasil, ele disse que ele tentou abrir a porta do carro em movimento na estrada para se jogar, para se suicidar. Aí chegou na casa de recuperação, não aceitaram ele porque ele estava em crise psicótica, né? Não era em crise, era possessão maligna, né? Tentou se jogar do apartamento desta irmã e, enfim, foi uma situação muito difícil. Então, tudo isso eu vejo como Deus presente, Deus respondendo às orações, tá Que bom? mensagem maravilhosa podemos compartilhar hoje, não é mesmo? Se esta palavra tocou seu coração e trouxe paz para a sua vida, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade de fé aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal e, principalmente, de ativar o sininho das notificações. Assim, você vai ser o primeiro a saber quando tivermos novas mensagens de esperança, amor e fé. Juntos, podemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, clica no sininho e vamos caminhar lado a lado nessa jornada espiritual. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.